Olá, esse vídeo apresenta uma breve visão do projeto Compostos Híbridos contendo fibras de carbono e micropartículas, desenvolvido pela Universidade Federal de São João del Rei e coordenada pelo professor Túlio Halak. A classe de materiais, denominada materiais compósitos, constitui atualmente aproximadamente 7,5% da massa total dos veículos. Esses materiais podem ser definidos pela combinação de duas ou mais fases para formar uma estrutura com propriedades superiores a características individuais de cada um. Como componentes estruturais, compostos reforçados com fibras de vidro e carbono, por exemplo, podem reduzir o peso de um veículo entre 20% a 40%. Essa tendência também é notavelmente incentivadora na indústria aeronáutica. Uma matéria da revista New York Times, intitulada O Salto para o Avião de Compósito, relata que os materiais compostos têm substituído cada vez mais o aço e o alumínio na fabricação de aviões. O Boeing 787, por exemplo, utilizou recentemente mais de 50% de compósitos para fabricar sua estrutura principal, a fuselagem, representando uma economia estimada de 15 a 20% de combustível em relação a qualquer outra estrutura de avião. Agora temos a pergunta: será que é possível aumentar a rigidez da fuselagem incorporando micropartículas? Para responder essa pergunta, temos que entender um pouco mais dos materiais híbridos. Materiais híbridos, por suas definições, são aqueles que combinam dois ou mais tipos diferentes de materiais para obter umas propriedades específicas. Por exemplo, um compósito pode combinar fibras de carbono com fibras de vidro para obter uma combinação única de resistência e rigidez. Outro exemplo seria uma incorporação de nanopartículas ou micropartículas em uma matriz polimérica para melhorar as propriedades mecânicas, térmicas ou mesmo elétricas do material. Agora, voltando à pergunta, a resposta é sim. Como é possível notar no gráfico, a incorporação de micropartículas, principalmente de sílica, pode aumentar a rigidez do material e, consequentemente, da fuselagem. Isso depende de diversos mecanismos. Em resumo, através do mecanismo com a restrição do movimento da matriz, onde as partículas na matriz polimer atuam como pontos de restrição para o movimento das cadeias poliméricas, com o aumento da transferência de carga, onde as partículas podem melhorar a transferência de carga na interface entre a matriz polimérica e o reforço. O confinamento das cadeias poliméricas, onde as partículas também podem confinar as cadeias poliméricas da vizinhança, impedindo uma livre movimentação. E pelo efeito do reforço geométrico. A geometria das partículas também desempenha um papel importante. Partículas como formas alongadas orientadas podem reforçar o material de maneira mais eficaz, aumentando sua rigidez direcionalmente. Esse projeto resultou em 3 dissertações de mestrado, cada uma abordando diferentes vertentes da adição de micropartículas. A dissertação do Aloysio teve como objetivo avaliar o tratamento mecânico obtido através da adição de microreforçadores, as micropartículas, e como ela afeta a performance de juntas adesivas em materiais compósitos. O tratamento mecânico aqui ele refere-se ao mecanismo onde as superfícies regulares aumentam a área de contato e a força de adesão dos dois materiais. Nesse contexto, o entretravamento é promovido pelas micropartículas. Os microreforçadores, as pequenas partículas, foram adicionadas à face adesiva para melhorar a adesão dos materiais. Elas buscam aumentar essa resistência da junta ao criar mais pontos de contato e aumentar a fricção. A dissertação do Sérgio, a minha dissertação, ela teve como objetivo principal investigar os diferentes fatores que influenciam as propriedades físicas, modais e mecânicas de sistemas híbridos de fibras e partículas. Em específico, a pesquisa ela foca como a disposição das fibras, o tipo de partículas e a fração volumétrica, a matriz fibra, afetam o desempenho desses sistemas. Foi utilizada uma abordagem estatística conhecida como planejamento fatorial de experimentos. Ela permitiu uma análise mais sistemática de múltiplas variáveis e as suas interações. A dissertação do Felipe ela teve como objetivo principal desenvolver e aplicar uma técnica de modelagem multiscala para avaliar os compósitos que combinam as partículas de sílica e fibra de carbono. A abordagem visa entender mais de forma micro a inclusão dessas micropartículas nesse sistema.
A metodologia numérica ela envolve uma combinação de modelagem combinacional e experimental para estudar essas propriedades dos compósitos. E, e a gente utilizou um uso de modelos dimensionais de elementos finitos para representar o volume elementar representativo, RVE, dos compósitos. E a gente aplicou diferentes condições de contorno para simular o comportamento material sob diversas situações. Os resultados foram publicados em jornais e apresentados em congressos e podem ser listados em um total de 9 publicações. Por fim, gostaria de expressar nossos sinceros agradecimentos à FAPEMIG, à Universidade Federal de São João del Rei e à Universidade de Bristol, na Inglaterra, pelo apoio e colaborações dispensáveis para a realização desse projeto. Muito obrigado.